Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, nasceu em Paris em 1921. Em sua extensa obra, ele faz duras críticas à compartimentalização dos saberes e à sua excessiva especialização. Ele defende que a ciência e os cientistas devem olhar os saberes não a partir de suas particularidades, separando cada um dos saberes, cada uma das áreas científicas, mas analisar o saber num todo, numa complexidade, numa espécie de teoria da complexidade. Então, a ideia positivista da separação das ciências particulares, que surgiu ainda com a Revolução Científica Moderna do século XVII, onde as ciências se tornam autônomas, e com isso surge a era das especializações, Morin faz duras críticas a isso, tentando defender uma leitura mais holística, mais integradora dos conhecimentos. Sobretudo em termos sociais e políticos, ele considera que é possível errar muito, sobretudo na organização das informações. No seu texto Epistemologia da Complexidade, ele nos diz: a complexidade toda vez que se produz um emaranhamento de ações, de interações, de retroações, de tal forma que nenhum computador poderia decifrar os processos em curso, e também diante de fenômenos aleatórios, indeterminados ou quando ocorrem simultaneamente dificuldades empíricas e dificuldades lógicas. A complexidade, para ele, abrange aquilo que parece simples e as próprias limitações. No mesmo texto, ele continua dizendo o seguinte: é o problema da dificuldade de pensar, porque o pensamento é um combate com e contra a lógica, com e contra as palavras, com e contra o conceito, havendo ainda a dificuldade da palavra que quer agarrar o inconcebível e o silêncio. A fragmentação assim das disciplinas ao produzir o conhecimento é um tipo de conhecimento que dificulta o conhecimento. Por quê? Porque há uma falta de informações entre as diferentes áreas. Então, há muitos saberes fragmentados e separados. E esses saberes, eles não são vistos de forma holística, de forma conjunta, por meio de uma complexidade. Eles são vistos de forma fragmentada, de forma atomista. E essa é a visão equivocada que Edgar Morin está criticando. Morin está em diálogo direto com Popper, Kuhn, Lakatos e Feyerabend, e ele concorda com as críticas desses autores ao positivismo. Só que o problema desses autores é que, nas suas teorias, eles não abarcam o problema da complexidade. Para Morin, o pensamento científico contemporâneo está em crise, e essa crise é uma crise do próprio conhecimento. Além de ser uma crise da ciência, é uma crise do próprio conhecimento. E é claro que ele aceita que não é mais possível buscar certezas ou verdades absolutas na ciência, como Popper, por exemplo, já tinha refutado essa visão positivista, de que não é possível buscar a veracidade absoluta das teorias, apenas a sua falsidade. Então, Morin parte dessa tese de que não há certeza na ciência, não há um saber acabado ou uma verdade universal e absoluta no saber científico. Citando novamente o texto Epistemologia da Complexidade, ele nos diz: sendo a cientificidade a parte emersa de um iceberg profundo de não cientificidade, há um paradoxo. O mundo que a ciência quer conhecer, mesmo sendo um mundo objetivo, não pode ser percebido sem a presença de um observador. Então, a objetividade que o pesquisador busca é produzida e reconstruída conforme a organização e dinâmica da comunidade científica a qual pertence, pois as teorias não são objetivas, são subjetivas objetivas. Tratam dados objetivos, mas são construções. Podemos entender aqui a própria crítica dos pensadores contemporâneos ao positivismo, que defendia que a ciência era possível a partir de uma imparcialidade. A questão da imparcialidade da ciência, hoje sabemos, é um mito e não tem como se sustentar epistemologicamente. Morin, assim como Maturana, eles aceitam a ideia da organização viva, a ideia de que o ser vivo é um ser auto-eco-organizador. Ele diz que o nosso cérebro é formado a partir da ectoderme, e diante disso ele conclui o seguinte: nosso conhecimento está ligado à nossa relação ativa com o mundo exterior e que o vínculo primeiro e fundamental do conhecimento cerebral é o da ação.
Assim, o cérebro está aberto para o mundo exterior e o homem tem uma abertura infinita sobre o infinito do mundo. Relacionando, portanto, a subjetividade e a objetividade, Morin considera no saber científico tanto o papel do pesquisador e da sua subjetividade, como a questão cultural e histórica, portanto, a sua objetividade. Analisando diferentes sistemas de ideias, ele destaca a importância de entender teorias e visões de mundos divergentes e a necessidade que nós devemos ter de entender essa divergência entre posições antagônicas, entre paradigmas divergentes e diferentes. Nas suas palavras, deveria haver uma transparadigmatologia, pois o que deve comunicar são as estruturas de pensamento e não apenas a informação. E aqui, obviamente, fica claro que conhecimento e informação são coisas distintas, enquanto que informação são apenas dados coletados, o conhecimento vai bem além da mera informação. Claro que nós precisamos das informações para termos conhecimento, mas conhecer algo não é apenas adquirir informações, mas entender essas informações. A complexidade do conhecimento atual não aceita ideias reducionistas. Portanto, por meio de sua teoria, não é possível aqui defender qualquer forma reducionista do conhecimento. Ele não admite um mundo fechado, mas obviamente não é fácil entender estruturas de pensamentos diferentes das nossas estruturas. Nós podemos pensar até mesmo um quadrado. Tudo que está dentro do quadrado é o mesmo. Aquilo que extrapola o quadrado é o outro. Quem nos diz isso é Michel Foucault na obra As Palavras e as Coisas. E ele diz que o limite do nosso pensamento é o outro pensamento. É aquilo que nós não conseguimos pensar ou mesmo dizer. O conhecimento científico ou o conhecimento enquanto tal é algo que se transforma, que evolui ao longo do tempo. Aceitar isso é aceitar que o conhecimento é algo sempre inacabado, é algo que nunca está terminado ou findado, é algo sempre em construção. Citando novamente Morin, ele diz que a complexidade é o desafio, não é a resposta. E o cientista mais especializado tem ideias sobre verdade, tem ideias sobre a relação entre o real e o racional, tem ideias ontológicas sobre o que é a natureza do mundo e sobre a realidade. Isso aproxima ciência e filosofia, pois, segundo ele, as pesquisas científicas relativas ao conhecimento retornam o problema posto por Kant e a quem o problema filosófico clássico da relação entre corpo, cérebro e espírito. Achamo-nos, portanto, em território científico sem abandonar a interrogação filosófica. Portanto, estamos sim na ciência, porém, na ciência também há filosofia. Quer dizer, a filosofia, ela, com o desenvolvimento científico, ela não sai deste mundo científico, ela acompanha a ciência. Por quê? Porque nós precisamos da filosofia para dar sentido ao saber científico, para dar sentido à complexidade do saber científico, para ter essa visão totalizante, integradora e complexa do saber científico. Assim, concluímos defendendo que é fundamental o diálogo entre filosofia e ciência, pois, se não há esse diálogo, não há uma compreensão da ciência. A filosofia não é científica, a filosofia não é ciência, e a ciência precisa da filosofia para conseguir se entender enquanto um saber científico. Dessa forma, quanto mais se progride, diz ele, mais se transgride. Até mais.